Doutor, prazer, sou Adelaide. Bom, Adelaide. Jornalista aqui de Barretos. Então, o doutor Luiz pediu a sua presença nesse livro, né, que vai contar a comarca, a história da comarca, e a gente vai bater um papo aqui, bem tranquilo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Então tá bom. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o seu nome completo, onde o senhor nasceu e até o seu ingresso aí na área do direito e da magistratura. Meu nome é Fábio de Oliveira Quadros, eu nasci em Bariri, aqui no estado de São Paulo, 14 de julho de 1948, faz muito tempo. E eu, como motivo para escolher a área do direito, é que eu sou filho de magistrado, meu pai foi juiz, né? Tenho parentes na magistratura, na advocacia. Isso acabou me orientando no sentido de fazer a faculdade de Direito e também em razão de eu tinha hábito de, mesmo quando adolescente, até na pré-adolescência, de ver aqueles processos que iam para casa e que meu pai fazia as decisões e depois quando fazia os votos no Tribunal de Justiça. Então, em razão disso e de ter esse contato muito, quase que cotidiano, eu acabei fazendo essa opção pelo direito. E então fiz a faculdade de Direito aqui na faculdade da antiga metodista, como eles falavam, que é a Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. Eu me formei, sou da turma de 1973, que foi a segunda turma dessa faculdade. E depois disso, durante a faculdade, eu fiz os estágio em escritório de advocacia, fiz estágio também na área pública, na Secretaria de Economia e Planejamento aqui do Estado de São Paulo, que ficava no Palácio do Governo, no Palácio dos Bandeirantes. Ali eu tomei gosto também pelo direito administrativo, é um dos ramos muito importantes no direito. Tive como chefe dessa assessoria jurídica um procurador de Estado, doutor Américo Servídio, um grande advogado, um grande procurador de Estado, que me orientou bastante nesse sentido. Cresceu uma amizade muito grande entre nós, nos falamos até hoje. Ele hoje tem mais de 90 anos de idade, é um grande amigo, meu padrinho de casamento. Em razão disso, eu acabei conduzindo alguns estudos logo depois de me formar. Eu fui fazer estudos de uma pós-graduação lato sensu, fiz na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo cursos de especialização em Direito Processual Civil, fiz também curso de Direito Administrativo, o último deles foi um curso de especialização em Direito Empresarial. Também iniciei um curso de mestrado também na PUC, mas como eu ingressei na magistratura em 1976, em agosto de 76, e isso me deixou, de certa forma, muito atribulado. O começo da carreira é muito difícil, são novidades com as quais a gente se depara. Então, eu tive que trancar essa matrícula no mestrado. Infelizmente, eu não consegui terminar, né? É um requisito, praticamente, faz muita falta esse estudo do direito. Mas tenho que lhe dizer que com o dia a dia da magistratura, o volume de trabalho, e às vezes trabalhando em diversas comarcas, isso tornou quase que impossível fazer essa pós-graduação. Na época era muito difícil ter cursos de pós-graduação do lato sensu, do estricto sensu, em faculdades do interior. Por isso, acabei ficando sem o meu mestrado e a coisa passou.
E aí, quando o senhor ingressou na magistratura? Eu ingressei em agosto de 76. Em agosto de 76 eu ingressei e comecei a trabalhar aqui mesmo na capital, São Paulo, e fui designado para prestar esse serviço, no início, na Vara Distrital de Pinheiros. Antigamente era Vara Distrital, hoje são foros regionais. Em Pinheiros eu tive a oportunidade de dar esses primeiros passos, de ter os primeiros tremores nos joelhos que a nova atividade, que a nova profissão estava me propiciando. Graças a Deus tive uma excelente recepção e trabalhei com um juiz, meu primeiro juiz com quem trabalhei, titular. Ele era ótimo juiz, já um senhor, com uma capacidade enorme de entendimento sobre o direito, uma facilidade no trato das coisas do direito, nas audiências, na orientação que me dava, e o trato pessoal com os advogados, com os promotores públicos. E Dr. Paulo Neves, que foi esse juiz, a quem rendo minhas homenagens, né? Infelizmente ainda não é vivo. E então eu, com isso, tive a oportunidade de ingressar nesse dia a dia. Até que na primeira audiência que eu fiz como juiz, eu estava numa saleta que ficava ao lado da sala de audiências da Vara de Pinheiros, quando lá estava o juiz auxiliar da capital, José Geraldo Jacobina Rabelo, era juiz em terceira instância na capital. E ele já me falou, olha, pode sentar e fazer a audiência. Eu falei, mas Jacobina, eu estou tremendo aqui, não tenho condição de fazer. Não, eu fico observando seu lado. E realmente sentou ao meu lado e iniciou-se a audiência. Era um processo de acidente de veículo, houve revelia, quer dizer, o réu não compareceu, não obstante citado, e eu fiquei assim meio perdido. Daí a escrevente de sala, uma senhora muito experiente, dona Creuza, virava-se para mim e falava, doutor, tu dá a palavra ao réu? É, isso mesmo, doutor, já faz isso? Faço isso. E daí, depois de terminada essa fase, o doutor Jacobina me disse, agora você dá a sua sentença. E eu tremi muito naquela hora. Mas ele pegou um papel, pegou a caneta, uma caneta de tinta preta, me lembro bem, tinteiro, e escreveu 319, que era um artigo do Código de Processo Civil que fala sobre a revelia. Então eu, assim, a trancos e barrancos, consegui, com uns 15 minutos de magistratura, dar a minha primeira sentença. Depois daquilo, tive que ir lá tomar um copo de água para me acalmar, né? Mas, como as audiências são seguidas, isso começou a me dar um pouco mais de confiança, os casos que iam acontecendo, o contato com os juízes mais antigos, que me orientavam, que me acalmavam nesse sentido. E isso me deu uma possibilidade de me sustentar com as minhas próprias pernas, né? Logo depois disso, eu fui nomeado juiz substituto da comarca de Jundiaí. Uma comarca que, na época, tinha 4 varas. Essas 4 varas, elas eram de competência total, tinha civil, criminal, tinha diversas questões a serem decididas, o movimento era muito grande, e lá eu consegui também soltar um pouco mais, as causas eram causas mais complexas, e, de certa forma, ainda havia dentro de mim uma pretensão de voltar para o interior. Eu nasci no interior, como eu te disse, meu pai foi juiz, e eu residi em diversas comarcas com meu pai, desde menino, como o Espírito Santo do Pinhal, Bragança Paulista, depois a capital.
nessas cidades, nessas comarcas antigas, eu fui me adaptando a essa vida, né? E depois, mas na minha função, eu então queria voltar para o interior, e lá eu já estava casado, formar minha família e ter essa experiência que eu acho muito válida para todas as carreiras jurídicas, porque no interior, você, às vezes, em cidades menores, você vê qual é o alcance das suas decisões. Você sabe exatamente o que causa uma decisão judicial. Isso faz com que você possa aprender a modular diversas determinações, ainda mais porque nós temos causas de família, que são causas muitas vezes complexas e que dependem muito de uma apreciação muito cuidadosa. Então, com isso, eu acabei pedindo minha remoção para a comarca de Jaú, que é sede de uma circunscrição judiciária, e lá eram 2 varas cíveis, 2 juízes muito experientes, 2 promotores excelentes, inclusive um deles, o professor Tourinho, de processo penal, um professor de nomeada, e ali eu consegui, então, fazer as audiências que me eram determinadas, e essas audiências também se realizavam em cidades, em comarcas vizinhas, inclusive a minha terra natal, Bariri, onde eu tive, então, essa satisfação, esse privilégio de ter feito as primeiras audiências onde eu nasci e onde meu pai foi juiz e construiu aquele fórum onde eu acabei trabalhando. Isso me fez também trabalhar em outras comarcas da região toda, e com o tempo eu acabei sendo designado pela presidência do Tribunal de Justiça como juiz substituto ainda não vitalício. Eu fui designado para uma comarca no Vale do Ribeira, muito distante da minha casa, e era uma comarca que estava enfrentando problemas seríssimos de corrupção, afastamento de diversas pessoas de lá, inclusive o juiz, e eu fui então assumir com a determinação do presidente, e também fui chamado pelo Corregedor-Geral de Justiça, que me deu algumas orientações a respeito dos fatos que estavam se dando. Em razão disso, eu acabei ficando uns 9 meses ou mais nessa comarca e fazendo as minhas viagens para Jaú, onde era a minha residência, estava minha mulher com os meus 2 filhos, um deles inclusive recém-nascido. E fazia às vezes as viagens de sexta-feira à noite, eu viajava uma boa quilometragem, correndo, para passar um fim de semana em casa e voltar na segunda-feira de madrugada. Isso me propiciou um pouco mais de experiência em outros campos da administração da justiça. Em razão disso, eu me inscrevi depois para a promoção para as comarcas de primeiro grau, primeira entrância. Consegui ser nomeado juiz de direito, meu primeiro cargo como juiz titular, e para a comarca de 2 Córregos, perto de Jaú, uma das mais antigas comarcas do estado de São Paulo. E lá fui muito feliz, uma colaboração muito grande de todos os funcionários, rivais da comarca, essa comarca centenária, de muita projeção, em razão dos juízes que por lá passaram, quase todos chegando ao 2º grau de jurisdição. E assim a carreira foi progredindo. A minha segunda entrância foi Ourinhos, eu fui para a 2ª vara de Ourinhos. Lá trabalhei por quase 3 anos. Nasceu lá o meu caçula, hoje com 41 para 42 anos de idade. E lá também tive uma experiência excelente. Eram 2 varas cumulativas, muito trabalhosa na área criminal.
Ali a cidade ficava a uns 5 quilômetros da fronteira com o estado do Paraná. Haviam muitos furtos de veículos que eram furtados e levados imediatamente para o Paraná e de lá iam para outro país. Essa experiência foi muito boa em Ourinhos. Lá nós realizamos, inclusive, a primeira e única vez de uma reunião da magistratura do Estado de São Paulo e a magistratura do Paraná. Fizemos praticamente durante uns 5 dias esse encontro, não só social, mas também de estudos com diversas palestras. Dr. Miguel Cutinelli era o juiz da primeira vara de Ourinhos. Organizou um esforço muito grande a recepção a todos os que foram para lá. Muita gente foi para lá. Depois, eu então resolvi que estava na hora de mais uma promoção. E depois de muita luta, fui para Barretos. Cheguei em Barretos para a segunda vara civil, onde permaneci 12 anos, que na época foi um recorde de estadia. Tive a honra de trabalhar com o Dr. Hélio Rubens Pereira Navarro, meu direto amigo, que estava na primeira vara civil. Na vara criminal, nós tínhamos o Arnaldo Pupulin. E Arnaldo Pupulin era um homem extraordinário, de uma sabedoria muito grande, um homem simples, muito direto nas questões que resolvia, mas principalmente por ser um ser humano de primeira categoria, primeira qualidade. Ele foi depois sucedido, ele foi removido para a próxima Ribeirão Preto, e lá veio o Dr. Luiz Henrique Cunha para assumir a vara criminal. O Dr. Luiz Henrique, que faleceu no ano passado, há pouco tempo, morando em Franca. Depois disso, nós tivemos a instalação de mais 2 varas, uma criminal e uma civil, no Fórum de Barretos, e ali tivemos diversos colegas que vieram a engrandecer o nome da magistratura dessa ilustre comarca. Também tivemos inúmeros juízes substitutos de uma qualidade excepcional. Uma boa parte deles, hoje, atualmente, são desembargadores do Tribunal de Justiça. E isso me tornou quase que um espectador da história, de ver aqueles colegas novos, no começo da magistratura, assim como eu havia passado, chegarem ter o primeiro contato, os primeiros passos nessa missão que é espinhosa. Tivemos ilustres colegas. Além do mais, Barretos sempre teve um corpo de advogados de primeiríssima linha. Os advogados de Barretos, principalmente na minha época, conhecia a todos, tínhamos um excelente relacionamento, respeito muito grande. Nunca tive um problema com o advogado ou com os próprios promotores de justiça. E também o que engrandeceu muito foi a escola que eu cursei com os funcionários dessas varas onde eu estive. Em Barretos, o escrivão ainda não era oficializado no cartório, e o escrivão do 2º tabelionato e ofício de justiça era o famoso Antônio Linto. Antônio Linto era de uma capacidade de trabalho indiscutível, tinha os processos eram processos muito bem formados, encapados com plástico, todas as certidões feitas com máquina de escrever elétrica daquela época, e não permitia que houvesse qualquer erro de português, qualquer desconexão com os fatos do processo. O escrevente tinha que refazer tudo aquilo. Chegava
pela manhã no fórum já havia um maço de processos, eu ia ali fazer os despachos, e ele já deixava um garoto que estava iniciando na vida de cartório na porta. Então, conforme ia despachando, ia levando para o cartório, que ficava logo ali ao lado do fórum antigo. E assim, até antes de eu sair para o almoço, ele trazia de volta. E à tarde também tinha. Da mesma forma, a primeira vara civil, com Oscar de Deus, tinha essa capacidade imensa de trabalho e de sabedoria, sempre muito elogiado pelo doutor Hélio Navarro. E também no crime havia diversas pessoas, inclusive Zuliane, e isso tudo, todos os escreventes, todos os serviçais foram me ensinando sempre mais alguma coisa que eu pudesse aprender, não para a minha carreira, mas para a minha vida. Isso fez com que meu período, minha estadia em Barretos, no comarca de Barretos, fosse talvez a fase mais feliz da minha vida. Porque eu tinha a felicidade de um trabalho efetivo, de um trabalho bem cuidado. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, excelentes pessoas. Não tive absolutamente qualquer problema de relacionamento. Frequentava todos os lugares, ao contrário do que faziam os juízes de antigamente, praticamente não saía de casa. Não, eu saía, ia tomar meu café lá na praça, bater um papo, conversava. Tinha até um local que era conhecido por Boca Maldita. Falava-se de todo mundo. Eu acho que até depois que eu saía também falavam de mim, mas eu tive essa oportunidade, recebido pelos clubes, tive um relacionamento assim com os advogados, com os engenheiros, peritos judiciais que nos auxiliavam muito. Tive um grande relacionamento com a classe médica. Tenho ainda grandes amigos entre os médicos e cheguei até a experimentar o bisturi aí em Barretos, porque logo que eu cheguei em 1982, cheguei em janeiro, logo depois tive aí uma apendicite aguda e tive que cair no bisturi, né, com dois ilustres médicos, dos quais me tornei amigo, a exemplo de outros tantos. Então, tinha a oportunidade de fazer esportes, aprendi a jogar um tênis, né? Era judiado pelos substitutos que jogavam muito bem, que sempre diziam que a minha bola caía fora da quadra. Ganhava deles de jeito nenhum. Mas essa minha vida foi muito boa. Minhas crianças fizeram os estudos, praticamente os primeiros estudos, tanto é que as amizades dos três, até hoje, as maiores amizades estão em Barretos. Ou são aquelas pessoas de famílias de Barretos que ainda estão lá e outras que vieram para cá, para São Paulo, tem cidades e até em outros países chegaram a se encontrar e manter relacionamento. Por isso que eu acredito que eu nunca poderia imaginar que eu teria essa vida, não de juiz, mas uma vida de rei que eu tive em Barretos. Uma vida excelente. Isso eu guardarei para a minha eternidade. E essa talvez não seja esse, ou não seja eu, o único juiz que passou por Barretos e que não tem saudades do tempo que passou. Em certa ocasião, Barretos fez uma homenagem a um dos grandes juízes aqui do estado de São Paulo e um dos maiores doutrinadores do direito civil, professor Washington de Barros Monteiro. O professor Washington de Barros Monteiro tem
curso de Direito Civil. Eu não sei se eu estou vendo aqui, mas se está atrás de você alguma coisa, do professor Washington. E teve uma palestra do Dr. Washington, e logo depois nós fomos a um jantar no Grêmio, no restaurante do Grêmio, um belo de um clube, um belo de um restaurante. E tive a oportunidade de também conversar com outra grande figura da ciência, que foi homenageada praticamente no mesmo dia, o professor Zerbini, cientista e médico, primeiro transplante de coração aqui, um baluarte da medicina. Tive a oportunidade de conversar com os dois ali, foi uma coisa maravilhosa. Nesse dia, eu conversando com o professor Washington, ele me contou sobre a passagem dele por Barretos, a judicatura em Barretos, e teve uma passagem no livro dele, uma das primeiras referências a Barretos, a respeito de uma venda de um touro, e no final esse touro não apresentava o resultado que se esperavam dele, porque tinha um defeito. Então ele conta como um exemplo de um erro que pode causar uma rescisão de um contrato. E também me disse, logo ao final, que logo que ele foi promovido, ele pegou uma cadeira, foi ao fundo do quintal da casa onde ele morava, em Barretos, sentou-se e chorou muito por ter que deixar Barretos. Isso me comoveu muito e não me esquecerei nunca disso. Eu também tive talvez uma sensação dessas ao ser promovido, mas não perdi o contato com Barretos. Tanto é que eu exerço atualmente, já há alguns anos, o cargo de coordenador da 14ª jurisdição, que é a sede de Barretos, e que abrange Olímpia, Guaíra, Bebedouro, Bebedouro, uma das mais antigas circunscrições. E também porque, até algum tempo atrás, mantinha uma propriedade rural em Barretos, que me deu, foi uma surpresa, foi um presente que eu recebi, porque meu pai, ele foi gerado em Barretos, nasceu em 1910. Aqui, meu avô, pai dele, Ângelo, veio de Minas Gerais, norte de Minas, de Montes Claros, demorou muito tempo, veio trazendo alguns primos, alguns parentes, e se estabeleceu aqui em Barretos. E teve grandes amigos, chegou a trabalhar em cartório, ele também tinha alguma atividade política, e esse meu avô, então, casou-se em segundas núpcias aí em Barretos. Do primeiro casamento lá em Minas, ele teve 3 filhos. Com minha avó, Etelvina Nunes Brigagão, filha de José Brigagão, morava aí em Barretos, pertinho do centro, no quarteirão do centro. Ele teve 15 filhos. Nessa época, minha avó, Etelvina, quando se casou com ele, tinha 13 anos de idade. Chegou a levar até uma pajem para cuidar dela e dos filhos, né? Mas o meu pai então foi gerado em uma fazenda que meu avô teve, bem mais de um século, e que fica mais ou menos ali no Rio das Pedras. Antes era a fazenda Córrego das Pedras. Ali nasceram os primeiros filhos do meu avô. Um deles chegou, o último, faleceu em Barretos, chamava-se Juvenal, ele era farmacêutico, e Juvenal era casado com também uma moça de Barretos, da família Cassim, e
viveu por muito tempo, os dois viveram muito tempo. Cheguei a ter contato aí com minha tia, enquanto ela esteve viva. Mas, voltando um pouquinho, minha avó, já com uma gravidez bem adiantada, saiu de Barretos, naquela época do carro de boi, em 1910, e foi até Cajobi, onde o meu avô estava assumindo o primeiro cartório de registro civil e tabelionato de lá. E teve uma curiosidade, meu pai nasceu dentro do cartório. Nasceu empelicado, como eles chamavam. Empelicado é uma pessoa que nasceria com sorte. E ele sempre dizia que esse fato, que ele nunca saiu desse mundo, quer dizer, já nasceu no cartório, fez faculdade de Direito, trabalhou como escrevente de cartório, fez faculdade, ingressou na magistratura e ficou muitos anos até se aposentar como ministro. E ele, então, nasceu lá em Cajobi. E, então, tudo isso, esse contato com o direito, tudo isso me fez abraçar essa profissão. E também ter essa satisfação, a sorte de ter ido para Barretos, que não foi por acaso. Eu me inscrevi procurando sempre a vaga de Barretos. Isso porque, quando eu era molecote, quando perguntavam para mim, isso meus pais contavam, o que você quer ser na vida? Eu falava, eu quero ser boiadeiro em Barretos. Eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. E isso, então, me deu muito prazer de conquistar essa laura que foi a comarca de Barretos. Aqui, não sei se você quer fazer mais perguntas, porque eu também estou invadindo aqui, talvez. Não, eu só ia pedir para a gente, se cair a conexão, a gente começar de novo, porque faltam 5 minutos para terminar, e a gente começa outra reunião. Sim. Tá? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de uma lembrança de um caso interessante que o senhor tem aí como juiz aqui em Barretos. Olha, Barretos sempre foi uma comarca muito estável, né? Quando eu estive aí, já um tempo antes, muito estável, sem grandes problemas, sem grandes incidentes que viessem a atingir o bom nome da comarca. Mas eu me lembro muito bem de um dos fatos que tive que, em uma certa ocasião, houve uma invasão em um conjunto habitacional, se não me falha a memória, da Coab, que estava prestes a ser entregue, e houve uma invasão de todos esses predinhos. Eram muitas pessoas. E isso causou uma ação por parte da construtora e da Coab, uma ação de reintegração de posse desses apartamentos, desses imóveis todos. E eu, diante da petição inicial de tudo isso, no dia seguinte, a frente do fórum estava toda tomada por pessoas, representantes e os próprios invasores daqueles apartamentos. Isso causou um certo temor nas pessoas no fórum, de funcionários, porque haviam algumas pessoas que estavam talvez se excedendo um pouco. E nessa ocasião eu me lembro bem de ter passado próximo à porta ali do fórum e ter visto um PM que trabalhava no fórum, uma pessoa excelente, estava um pouco nervoso porque ele estava sozinho. Não obstante tivesse dependências da Polícia Militar logo em seguida ao fórum, ali na 15. E daí eu marquei ali de imediato uma reunião entre as partes, convoquei gerente da Caixa Econômica Federal,
representante da Coab, e também veio o advogado de uma boa parte daquelas pessoas, Dr. Nelson Abdala, me lembro bem. E essa audiência nós fizemos até com uma certa pressão, no sentido de que a Caixa Econômica e a Coab abrisse quase de imediato inscrições para um outro projeto que estava sendo já iniciado. E isso também fomos ouvindo a grande parte daquelas pessoas que lá estavam e que tinham uma certa liderança com relação àquilo. E depois de uma tarde, começo de noite trabalhoso, né, nós conseguimos fazer um acordo. E ali terminou aquilo muito pacificamente, e acompanhei, as pessoas saíram daqueles apartamentos, aqueles que esperavam por alguns anos puderam voltar lá a essa condição. Então, esse foi um fato que me lembro bem, né, que aconteceu por lá. O senhor acompanhou o fórum antigo, mas não chegou a acompanhar o fórum novo, né? Não, participei primeiro que havia uma luta muito grande para o novo fórum. Foram diversos terrenos que haviam a possibilidade de se concretizar a construção, mas estivemos sempre em contato, principalmente quando já estava aqui em São Paulo, e como coordenador da circunscrição, eu participei de algumas reuniões de todas as classes, praticamente, de Barretos, que compareceram aqui à Secretaria de Justiça, órgão do Executivo, e que liberava a construção e verbas do fórum. Então, participei ativamente, tive a honra de ir à inauguração e de voltar algumas vezes. E eu me lembro bem dessa luta. Foi realmente uma grande vitória para Barretos conseguir esse novo fórum, com acomodações boas. Doutor, tem na época do senhor, algum promotor, algum juiz ou mesmo advogado que o senhor queira destacar, que foram importantes na sua trajetória aí? Sim, eu vou até me abster de falar dos advogados, porque eram muitos advogados. Uhum. Aqueles grandes advogados. Até os mais novos que se apresentavam eram pessoas excelentes, bons profissionais, todos eles cuidando dos interesses dos seus clientes. Acho que seria até uma falta eu citar alguns nomes e não citar outros. Mas o número, vamos dizer, de promotores é bem menor. O número de promotores é um número equivalente ao de juízes. Eu tive a honra de trabalhar aqui com o Dr. Vitorino. Vitorino foi promotor aqui no Cível, depois foi para o CRIG. O Dr. Vitorino era um homem de um coração imenso. Ele e a esposa tiravam de sua residência eletrodomésticos, objetos ou qualquer joia que pudesse ajudar as pessoas que estivessem passando por grandes dificuldades. O Dr. Vitorino, depois de se aposentar, também advogou e foi um grande amigo, falecido. Tivemos também, eu trabalhei com o Dr. Orsaia, o Dr. Orsaia trabalhou comigo, estive aí no Cível, e também o Zé Henrique de Freitas, que hoje advoga, assim como o Dr. Paulo Kalinowski, advoga e também escreve, sempre acompanha nos jornais de Barretos, reuniões da Academia Barretense de Letras, e vejo o Dr. José Henrique participando ativamente. Até teve uma passagem que o Dr. José Henrique me contou uma ocasião, que diz respeito
a Barretos, desculpe o tempo, mas eu quando vim para cá, meu pai falou, quando chegar em Barretos, você procure o Rui Menezes e o Maquininha. E o Maquininha tem um episódio com o Dr. José Henrique. O José Henrique acabou de chegar em Barretos e, saindo pela rua, passou na frente da livraria do Maquininha e da Nena, esposa, Cassim, e ali ele comprou uns livros. Quando ele foi pagar, ele viu que estava sem dinheiro. E então falou, não posso levar os livros, porque eu esqueci a carteira e tal. Não, o Maquininha falou, pode levar os livros. Mas o senhor não me conhece, né? Quem vai dizer que eu volte aqui para lhe pagar? E o Maquininha falou, olha, eu estou vendo o seguinte, quem compra livros não é malandro. Foi uma daquelas lições que a gente aprende com as pessoas, entre eles o Maquininha, o Rui Menezes, e o filho, o Ruizinho, também um grande amigo, pessoa a quem louvo e tenho muito respeito. Doutor, e qual que é a importância que o senhor vê de se fazer um livro, né, contando tão ricas histórias da comarca? Barretos tem essa obrigação de cuidar de sua memória. Até porque, com o perdão da palavra, não é uma comarca qualquer, é uma comarca que teve grandes nomes, profissionais de todas as espécies, passagens de pessoas, às vezes até folclóricas, são diversas e hilariantes histórias, né? E nós temos essa obrigação de preservar essa cultura, esses nomes, porque amanhã esses eventuais trabalhos vão mostrar aquelas gerações futuras como que era a nossa época, quem eram as pessoas e como se faziam as pessoas naquela época. Barretos tem alguns livros. Eu tenho um livro do Dr. Suzuki, autografado por ele. Entre diversos livros, Zé Osório Rocha tem Barretos de outrora, que faz menção ao meu avô, aos meus tios, alguns episódios, né? E nós temos, eu mesmo, é uma academia que eu acho que foi absorvida pela Academia de Letras Barretos, que era uma academia que contava com 10 ou 12 pessoas. Eu ocupei a cadeira número 1, que era exatamente de Rui Menezes. E escrevi um episódio do livro contando um fato que os meus antepassados me contaram sobre uma saída do meu avô com alguns parentes e alguns empregados de fazenda, saíam para uma vez ou duas vezes por ano para aviventar os limites da propriedade. E era muito mato, então era para o lado que vai para a Colômbia, né? E que durante uns 2 ou 3 dias de entrada no mato, um dos parentes faleceu. E ele, então, foi colocado lá numa lona, colocado em lombo de burro para ser trazido da cidade. E no caminho eles tiveram que fazer um pouso, estavam ali falando do morto, do falecido, à beira de uma fogueira, tal. Tinha até uns bugres nessa época. Quando o morto acordou. E foi uma correria danada. Diz que teve gente que não voltou mais. Ele teve um problema, uma catalepsia, e o aspecto era de falecido, né? Então, essa foi uma história que ocorreu aí também, contada em livros sobre Barretos. Essa é a importância de um livro como esse que está sendo feito. E parabéns a quem está organizando e cuidando deles.